Ela foi um dos maiores nomes da música brasileira, dona de uma voz marcante, de uma personalidade forte. Estamos falando de Elis Regina. A morte da Pimentinha, como a chamava Vinícius de Moraes, foi cedo e aos 36 anos. Além de músicas inesquecíveis, Elis Regina deixou 3 filhos. E é justamente um deles, o João Marcelo Boscoli, o nosso entrevistado da série especial de 25 anos do Jornal da Cultura. Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui, fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e pra depois ir pra uma outra, entende? E transar uma vida melhor pra uma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Agora, nesse dia, João, você entendia o que era essa multidão, essas pessoas? Você lembra desse dia? Lembro, inesquecível. Primeiro eu percebi, Polly, quando começou a estourar as ligações, literalmente, em casa, das rádios, das TVs. Quando chegou um comunicado, de uma condolência do presidente da República, que era o Figueiredo na época, claro que eu achei estranho, porque era governo militar e tal, e o Jornal Nacional, etc., né? A gente, nessa hora, cai a ficha do ponto de vista humano, né? Da tragédia pessoal que eu atravessaria ali e todas as pessoas envolvidas, mas, ao mesmo tempo, cai a ficha do tamanho que ela tinha, né? Porque como a Elis sempre foi muito outsider, né? Apesar de ter sido a primeira artista brasileira a vender 1 milhão de cópias, recorde, né, de audiência do Ibope na Record, e depois foi para a Globo e tal, muito documentada e tal, eu acho que ela não tinha muita noção do tamanho dela, realmente. Você acha que ela não tinha? Nessa esfera popular que foi, não, porque, salvo eu esteja me enganando, as 2 maiores manifestações que eu já vi em São Paulo na morte de alguém foi na da Elis e depois do Ayrton Senna. Só que a Elis não corria todo domingo de manhã né, na Globo. A dimensão que a mídia tinha nessa época era uma dimensão diferente, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse dia era a gama de tipos sociais, físicos e tal. Então tinha o executivo, um cara que veio do banco e parou com um carrão na porta, a faxineira de casa, o torneiro mecânico, os universitários, pessoas mais velhas que talvez já tinham 60 e poucos anos quando ela apareceu. É uma mistura danada, né? Você vê pelas imagens, né? Essa diversidade. E quando eu vi o tamanho da confusão, assim, que eu vi a rua parada, e aquela quantidade de pessoas, e todo mundo vindo, e as ligações, e as flores, eu falei, caramba, que cagada monumental. Percebi que era uma coisa... muito grave que tinha acontecido. Muito profunda, né? Eu achei que fosse grave só para mim, né? Mas eu percebi que foi grave para muitas pessoas. Agora, João, você lembra de coisas que te falaram nesse dia? Houve alguma coisa marcante que para você é impossível esquecer? Alguém que veio, te deu algum conselho ou falou alguma coisa? Não, ninguém falava nada. Foi isso que me marcou muito nesse dia, o nível de tristeza das pessoas e o nível de choque, de surpresa, de não saber o que falar mesmo. Então as pessoas me abraçavam, eu fui... Desde esse dia, e isso eu agradeço a todos, né? Sempre fui muito querido, abraçado e tal. As pessoas tiveram sempre muita compaixão, né? Mas o que ajudou naquele momento, eu acho, para mim, a conseguir digerir a dor e viver aquilo de uma maneira que não me desestabilizasse completamente, foi a tristeza das outras pessoas. Entendi. Porque eu olhava e falava, cara, esse cara vai ter um treco aqui, né? Mas, sinceramente... Uma coisa eu tive a noção naquele instante, que eu estava diante de um momento histórico, assim, né? Falei, pô, isso aqui é muito grande, né? Eu mesmo, com 11 anos, dava para perceber, porque em todos os canais de televisão, em todas as rádios, eram todos os assuntos e tal. As pessoas na rua que devia ser muito impressionante, né? Aquela orla de gente. Muita gente, né? Quando eu cheguei, assim, que eu já vi aquele lance todo, falei, caramba, tipo, parece dia de show, né? De estreia, né? Mas eu ficava muito tocado pela tristeza das pessoas. A esperança é grande
Vocês repararam ali a imagem da Hebe? Estava até me perguntando aqui, a Hebe mesmo ali, porque passa um take. Bom, seguindo aqui o jornal, depois desse respiro, embaixo d'água, assim está há 3 dias a cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, sul de São Paulo. Em alguns bairros do município, o nível da água já baixou, mas a situação ainda é de calamidade. É uma das maiores enchentes que já atingiu a cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, cerca de 250 quilômetros de São Paulo. O nível do rio Ribeira de Iguape subiu mais de 11 metros do que o normal. A destruição é muito grande. Olha aqui, uma placa de rua, quase encoberta. Nessas casas, dá para ver que a porta da garagem praticamente está encoberta ainda. Ali dá para ver a marca onde a água chegou ontem. Ela já baixou bastante, mas ainda assim é muito alto. Esse aqui é um supermercado. A água arrancou, inclusive, a porta. Eldorado tem 14 mil habitantes e cerca de 9 mil estão desabrigados ou desalojados. Não há feridos ou mortos. Algumas áreas da cidade continuam sem energia elétrica e água potável, e a comunicação é precária. A água do rio Ribeira já está baixando, algumas pessoas conseguiram chegar em casa para ver como é que foi a destruição e começar a limpeza. Segundo a prefeitura, cerca de 70% da população urbana ficou desalojada. A gente está sem água, sem luz, minha casa foi no fundo, meus vizinhos tudo para baixo, está no fundo. Esse aqui é um supermercado da cidade. Acho que não dá para aproveitar muita coisa não. Até porque a água foi até lá em cima. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio só deve voltar ao normal daqui a 2 dias. Até que o rio abaixe tudo, né, a limpeza da cidade, as pessoas comecem a retornar para suas residências. Mais uma semana aí já começa o pessoal então a voltar normalmente às suas casas. Precisa saber como é que vai ser a recuperação, porque se for seguir o exemplo do prefeito de Teresópolis, olha só essa notícia. O prefeito lá da região serrana do Rio de Janeiro ignora a decisão de afastamento do cargo e aparece normalmente para trabalhar. Mário Jorge é investigado por suspeita de irregularidades em contratos para a recuperação das áreas devastadas pelas chuvas do início do ano. Durante todo o dia, Mário Jorge permaneceu em seu gabinete na prefeitura de Teresópolis. O advogado do prefeito disse que ele não reconhece a legalidade da decisão da Câmara Municipal, que o afastou por 90 dias da prefeitura. A defesa tenta reverter a medida. Ontem à noite, por unanimidade, os 12 vereadores da cidade decidiram afastar o prefeito após denúncia de corrupção e mau uso da verba federal, destinada a socorrer as vítimas das chuvas de janeiro, que deixaram centenas de desabrigados e quase 400 mortos. O prefeito deve ficar fora do cargo até a conclusão das investigações. Diante das denúncias, a Secretaria Nacional de Defesa Civil bloqueou o repasse de recursos à prefeitura, que já teve 7 milhões de reais liberados. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença da Denise, que está hoje aqui. A gente tem um olhar mais humano sobre as notícias. O que falta para um homem desse? Você falta o quê? Compaixão com relação ao outro, ao próximo? Porque levar o dinheiro e ver as pessoas ficarem nessa situação... Não, eu não sei, Polly, eu sempre acho que as pessoas têm um olho muito no umbigo, né? Eu acho que o dinheiro a gente está legitimando muita coisa por dinheiro, né? Eu fico muito louca quando eu escuto as pessoas falando assim, ele estava vendo o lado dele. Ué, isso é fato, né? Nós somos animais, nascemos vendo o nosso lado e lutando por comida e por sobrevivência. Mas o que eu acho louco é que a gente legitime tanta coisa por dinheiro. E para chegar a esse ponto, eu creio que isso já foi visto e revisto aí por esses vereadores, para eles votarem isso em unanimidade, né? Aquela velha coisa da minha avó, né? Onde a fumaça a fogo, isso aí é óbvio que tem alguma coisa aí. E é uma pessoa completamente ligada ao dinheiro e rendida ao dinheiro, né? E capaz de cometer uma atrocidade dessa, sei lá. Olha, a Itália não será a próxima bola da vez na crise financeira internacional. Foi o que garantiu hoje o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que fez um pronunciamento destinado a afastar os temores que se espalham nos mercados. A
A economia italiana é saudável e os bancos da Itália são sólidos, garantiu Berlusconi em discurso perante o parlamento. O primeiro-ministro assegurou que não existem motivos para se temer que a Itália venha a precisar de um pacote de ajuda internacional, a exemplo da Grécia, Portugal e Irlanda. Ele lembrou que o país acaba de aprovar um pacote de austeridade que vai equilibrar as finanças do país e evitar a necessidade de novos empréstimos internacionais. Você acha que a opinião, a fala de um homem como Berlusconi pode realmente segurar ali os mercados? Não, essa fala de um departamento engana que eu gosto. Ele esteve mais dedicado nos últimos 3 meses a se defender da acusação de pagar sexo para uma menor. E o próprio ministro das Finanças, que parece que é competente, também está acusado de pagar em dinheiro o aluguel a um assessor que está sendo alvo de processo criminal. Então, realmente, eu acho que os investidores não vão se tranquilizar com uma pessoa sem qualquer autoridade moral, que é o presidente do Conselho italiano. Diante das incertezas da economia na Europa e Estados Unidos, as bolsas do mundo inteiro, incluindo a Bovespa, fecharam em baixa hoje. A única exceção foi justamente a de Nova York. Uma surpresa, já que os maiores temores estão relacionados com os Estados Unidos. As baixas começaram na Ásia. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou no menor nível das últimas 5 semanas. E a tendência de queda foi seguida nos demais mercados da região. Em Nova York, aconteceu o contrário. Wall Street interrompeu uma queda que se prolongava por uma semana e fechou em alta. Os temores que se espalham pelos mercados levam em conta os cortes de gastos e investimentos anunciados pelo governo dos Estados Unidos e as incertezas relacionadas com as economias da Itália e Espanha. Com relação aos Estados Unidos, a gente fica pensando assim que isso indica que o mundo ainda acredita no fôlego americano, que ainda vai por um bom tempo, né? Porque só a Bolsa dos Estados Unidos foi que não houve queda, não é? Tem que ter esperança, porque o grau de investimento internacional nos haveres americanos nos títulos americanos. Então. Olha, o Fundo Monetário Internacional voltou a advertir para os riscos de um superaquecimento da economia brasileira. Segundo o FMI, os indicadores financeiros do Brasil são favoráveis, mas é preciso atenção com o perigo da volta da inflação e da entrada de excesso de capital estrangeiro. Já o Financial Times, de Londres, afirma que o Brasil só precisa saber administrar o seu sucesso. Para o Financial Times, o jornal de maior prestígio no mundo financeiro internacional, o Brasil desfruta de um ótimo momento na economia, em meio à insanidade global. O Diário Londrino afirma ainda que o país tem hoje uma imagem de estabilidade macroeconômica, é credor dos Estados Unidos e tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas em moedas estrangeiras. Olha, eu não digo que seja um indicador a questão das crianças aqui, um indicador econômico, óbvio que não é. Mas o fato da gente estar crescendo, existe uma euforia de que o Brasil está crescendo, que vai bem, que é a bola da vez. Com as matérias que a gente mostrou hoje aqui no início do jornal, isso mostra que existe uma demora para levar para a população ou para que esses recursos que estão sendo arrecadados sejam traduzidos em serviços, em creche, em assistência a drogados, etc. E tal. E essas matérias foram basicamente sobre a cidade de São Paulo, que é o terceiro orçamento do Brasil. Depois vem todos os estados. Não, realmente as políticas em relação aos direitos da criança são um bom indicador da saúde social de um país. Faz 2 meses que uma lei estadual proíbe que profissionais de saúde de São Paulo usem jalecos e aventais fora do local de trabalho. Parece que até hoje pouca gente se incomodou com essa lei. Também pudera, ela ainda não foi regulamentada. Estou chegando no Hospital das Clínicas e já dá para perceber os médicos utilizando o jaleco no meio da rua. Parece que é normal andar de jaleco por aqui. Dá para perceber que os profissionais de saúde não estão respeitando a lei. A senhora acha comum andar com jaleco na rua? Eu estou indo para o meu setor agora. Não tem problema, andar só um pouquinho? Não. Tudo bem? É normal o pessoal usar o jaleco na rua? Não, eu estou saindo agora, eu vou tirar.
Obrigada pelo aviso. Você costuma tirar o jaleco quando você vem pra rua? Sim. Por quê, hein? Porque para não transmitir micro-organismo para a população. O pessoal costuma fazer isso ou não? Acho que agora está acostumando, né? Agora eu estou em frente ao Hospital São Paulo, aqui no bairro da Vila Mariana. E dá para perceber que tem médico saindo na rua. O senhor cumpre a lei sempre? Sempre. Por que o senhor tira? Só por causa da lei? Não, porque é risco de infecção para as pessoas. Olha, essa médica acabou de sair daqui da lanchonete com o jaleco e um alimento na mão. Bom dia! Você acha certo comer com o jaleco? Eu sei que tá limpo. O jaleco tá limpo, na rua você acha que ele não fica infectado, não tem esse problema? Não, as bactérias ficam na pele, não no jaleco. Você sabia que existe uma lei que proíbe o uso do jaleco fora do meio de trabalho? Sei. Por que não cumpre? Por que não? A lei estadual proíbe os profissionais de saúde de circularem fora do ambiente de trabalho vestindo equipamentos de proteção, como jalecos e aventais. A infração resulta em multa de R$ 174,50. A lei ainda não foi regulamentada e por isso não há fiscalização. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo não concorda com a lei. Não tem relação nenhuma de causa e efeito entre a presença da bactéria na roupa ou nos demais objetos dos profissionais de saúde com a transmissão de alguma doença. Já o Conselho Regional de Enfermagem acredita que a proibição pode impedir, sim, contaminações. Quando ele volta para o hospital, para a unidade de serviço, ele volta para dentro do hospital com aquilo que estava na rua, ainda mais contaminado, mais exposto. Então, é uma responsabilidade não só com a saúde pública de quem está do lado de fora do hospital, como com a saúde pública de quem está do lado de dentro do hospital. Ótima matéria do Jerônimo. Agora, parece que, como disse você aqui, que os profissionais de saúde acham que podem ficar acima da lei, não é isso? Não, exatamente. Quer dizer, esses médicos passaram pela universidade. Não é? É um nojo. A questão é que não há nenhuma razão para os médicos andarem com jaleco na rua. É óbvio. Eu teria maior dificuldade que os médicos que me atendem que ficassem passeando pela rua de jaleco. Eu acho que eles deviam submeter a lei, não precisa esperar a regulamentação nenhuma. É uma coisa de status. Você vê os próprios alunos da Faculdade de Medicina já saem com o seu jalequinho. Acho isso uma coisa absolutamente escandalosa. Não, eu achei que isso era uma proibição do próprio hospital, assim, não podia mesmo sair. Mas não, que nem a gente põe aquela coisinha verde quando a gente tem que entrar no centro cirúrgico para visitar alguém ou na UTI, né? Olha, Denise, se você não sabe como funciona essa questão de regulamentação, muita gente também não sabe. Então, agora, o Jornal da Cultura explica. A regulamentação é o ato de um governo, seja ele federal, estadual ou municipal, aplicar uma lei definida pelo Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou Câmaras de Vereadores. Ou seja, colocar em prática aquilo que foi definido pelo legislador. Por exemplo, no caso da lei que obriga as empresas de São Paulo a definirem dia e turno para a entrega de produtos, a aprovação da lei aconteceu em 7 de outubro de 2009, mas ela só foi regulamentada um mês depois, com a definição de itens como o responsável pela fiscalização, no caso, o PROCON. Há casos em que essa regulamentação demora muito a acontecer. Existem leis que há anos aguardam por esse regulamento. O sonho da oposição de abrir uma CPI para investigar irregularidades no Ministério dos Transportes acabou. Diante do número insuficiente de assinaturas, o requerimento do senador Álvaro Dias, do PSDB, foi arquivado. O senador Tucano protocolou o requerimento de criação da CPI com as 27 assinaturas necessárias, mas 2 senadores retiraram o apoio. Segundo Álvaro Dias, um é João Durval, do PDT da Bahia, e outro, Reditário Cassol, do PP de Roraima. Também o senador tucano Ataídes de Oliveira, de Tocantins, havia retirado a assinatura, mas depois voltou atrás e pediu desculpas. O senador Álvaro Dias está novamente recolhendo assinaturas para uma segunda tentativa de abrir a CPI. Ele disse que até às 7 horas da noite já havia conseguido 19 adesões. Além da tentativa de abrir a CPI dos transportes, a oposição convidou 5 ministros para explicar no Senado denúncias de irregularidades em suas pastas.
O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, compareceu hoje na Comissão de Agricultura da Câmara para negar as acusações feitas pelo ex-diretor da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Oscar Jocá Neto. É uma briga em família, porque o ex-diretor é irmão do líder do governo no Senado, Romero Jucá. Segundo o ministro, a única ilegalidade comprovada foi cometida justamente pelo ex-diretor e acusador que perdeu o cargo. Eu fui obrigado, ninguém gosta de fazer isso, a tomar uma atitude dura contra uma pessoa que agiu de maneira errada. Ao fazê-lo, eu sabia que tinha algum risco de que a pessoa insatisfeita fizesse acusações, fizesse retaliações. Ela fez. A pressão popular às vezes ajuda, mas a formação de uma CPI depende mesmo de muita negociação entre os partidos. Se você não sabe como é criada uma comissão de inquérito no Congresso, o Jornal da Cultura explica. A sigla CPI ganhou notoriedade a partir da queda do então presidente Fernando Collor de Mello. A investigação de corrupção no governo e os protestos nas ruas tiveram um resultado que não se costuma ver em outras comissões. O caminho é longo. Primeiro, é preciso contar com a assinatura de 1/3 do Senado ou da Câmara dos Deputados. No Senado, 27 assinaturas e na Câmara, 171. Existem ainda as comissões mistas, unindo as duas casas. Depois das assinaturas, é preciso estabelecer o objetivo da investigação. Nessa etapa, a CPI recebe um nome como CPI dos Correios, do Mensalão, entre outras. A próxima etapa é escolher os integrantes da comissão. São os partidos que indicam os nomes. As legendas mais fortes acabam ficando com os cargos principais, a presidência e a relatoria. A comissão tem 120 dias para fazer as apurações e o prazo pode ser prorrogado. Tudo o que é feito a partir daí precisa da aprovação da comissão. A CPI pode convocar acusados e testemunhas, quebrar sigilos fiscal, bancário e telefônico, decretar busca e apreensão em domicílios, determinar afastamento do cargo ou função pública e até decretar prisões. Mas a CPI não pode condenar ninguém. E é isso que costuma dar a sensação de que tudo acaba em pizza. As conclusões da CPI são enviadas aos órgãos do Poder Judiciário, como o Ministério Público, para que dê encaminhamento a fim de punir ou absolver os suspeitos. E olha como que é a vida. O Paulo Sérgio está lembrando aqui que o Fernando Collor de Mello, que deu fama à CPI, hoje ele é presidente de uma comissão de relações exteriores no Senado. O que faz essa comissão? Isso é importante. Ela, por exemplo, ela sabatina os embaixadores e ela examina a política externa do governo brasileiro. Eu acho uma posição um pouco constrangedora, né? Olha, eu gostaria de acrescentar aqui o comentário do Pedro Itaí, aqui de São Paulo. Ele fala: o arquivamento da CPI esconde alguma coisa, chamado rabo preso. E aí tem um outro comentário aqui que diz o seguinte, que o Mubarak caiu lá do Egito. Agora falta o Assad, o Gaddafi e o Sarney. A seguir, um trabalhador do metrô de Nova York faz sucesso soltando a voz. E o adeus a Ítalo Rossi, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.